Você sabia que existem jejuns que não apenas mudam seu corpo, mas também abrem caminhos no mundo espiritual, trazendo a presença de Deus de um jeito tão forte que muita gente não aguenta avançar para o segundo nível de jejum? E hoje eu vou te mostrar 4 jejuns espirituais que atraem a presença de Deus e que podem mudar sua vida espiritual de forma tremenda. Mas antes, já deixe seu like e comente. Eu quero aprender a jejuar certo. Isso é uma declaração de fé e de humildade diante do Senhor. Agora preste atenção. O jejum não é greve de fome. O jejum na Bíblia é um ato de rendição. É quando a carne baixa o volume para o espírito ouvir melhor. Jesus não disse, se vocês jejuarem. Jesus falou em Mateus capítulo 6, quando jejuardes. Ou seja, ele tratou como parte normal da vida com Deus. Mas aqui está o ponto que muita gente ignora. Há jejuns que Deus rejeita e há jejuns que atraem Deus. E isso não é minha opinião. O profeta Isaías denuncia um povo que jejuava e mesmo assim vivia vazio. Deus responde em Isaías capítulo 58, mostrando que existe jejum com aparência de santidade, mas com coração duro. E esse jejum não sobe como perfume diante do Senhor. Por outro lado, Deus também mostra o jejum que Ele escolhe. O jejum que quebra correntes, que traz justiça, que limpa as mãos e que muda atitudes. É por isso que tem gente que jejua e só passa fome, e tem gente que jejua e vê Deus agir. Então vamos ao primeiro jejum. É aqui que 90% travam, porque esse jejum mexe no orgulho. O primeiro jejum é o jejum de arrependimento e quebrantamento. Esse é o jejum em que a pessoa não está tentando comprar um milagre. Ela está voltando para Deus com o coração rasgado por dentro. Não é jejum para aparecer, é jejum para se alinhar. A Bíblia mostra isso de forma clara em Joel capítulo 2. Deus diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha que forte. Deus não está atrás de roupa rasgada, de shows ou de discursos. Deus quer coração quebrado. E quando isso acontece, algo muda no mundo espiritual. Porque orgulho é uma barreira. Pecado escondido é uma tranca. Mágoa guardada é um cadeado. O jejum de arrependimento é como pegar essa chave e dizer, Senhor, eu não quero só tua mão, eu quero teu coração. Eu não quero só resposta, eu quero transformação. O rei Davi entendeu isso. Quando ele caiu, ele não tentou justificar, ele se derramou. Em Salmos capítulo 51, Davi declara que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Tem gente que pede vitória, mas não larga o pecado. Tem gente que pede avivamento, mas continua alimentando aquilo que entristece o Espírito de Deus. O primeiro jejum é o jejum que limpa a casa por dentro. E eu sei que isso confronta, mas é cura. Porque Deus não quer te ferir, Deus quer te levantar. Agora ouça, esse jejum não é só sentimento de culpa. Arrependimento verdadeiro tem direção. Arrependimento verdadeiro muda a rota. É por isso que Deus faz uma promessa com condições em 2 Crônicas, capítulo 7, dizendo, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Repare, humilhar, orar, buscar, converter, não é metade, é completo. E aqui entra o porquê de muita gente não passar do primeiro para o segundo. Porque o primeiro exige verdade sem maquiagem. Exige perdão liberado. Exige restituição quando for preciso. Exige cortar aquilo que alimenta a queda. Exige parar de negociar com o erro. E isso dói na carne, mas alegra o céu. Quer um exemplo bíblico que mostra o peso disso? Nínive. Quando Jonas pregou, a cidade inteira entrou em quebrantamento. O texto descreve jejum, humilhação e mudança, e Deus respondeu com misericórdia. Quando o jejum vem com arrependimento sincero, Deus se move.
Não adianta jejuar e continuar com a mesma língua ferindo pessoas, com o mesmo coração duro dentro de casa, com a mesma mentira escondida, com a mesma injustiça praticada. Isaías, capítulo 58, mostra que existe jejum com briga, com contenda, com dedo acusador. E Deus diz: esse jejum não faz a voz ser ouvida no alto. Sabe o que isso significa? Que há oração que não passa do teto porque o coração não passou pela cruz. Mas quando o jejum é de arrependimento, Deus começa a iluminar áreas que estavam em escuridão. Deus traz sensibilidade, Deus traz nojo do pecado, Deus traz força para dizer não, Deus traz paz onde havia turbulência, e o que parecia impossível começa a se abrir. Já o segundo jejum é o jejum de consagração e separação para Deus. Depois que o coração é quebrantado, Deus começa a tratar outra área profunda, a direção da vida. Esse é o jejum que muitos evitam, porque ele não lida apenas com pecado, ele lida com escolhas. É aqui que 90% dos cristãos não avançam. Porque uma coisa é chorar diante de Deus, outra coisa é permitir que Deus mude a agenda, os relacionamentos e até os sonhos. Na Bíblia, consagração nunca significou o isolamento do mundo, mas separação para Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 12. Ele diz que apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus resulta em transformação da mente e discernimento da vontade divina. Ou seja, quem não se consagra, não discerne. Quem não se consagra, vive confuso espiritualmente. Esse jejum não é só deixar de comer. É calar vozes que sempre falaram alto demais. É diminuir distrações. É parar de negociar princípios. É dizer: Senhor, eu não quero só bênção, eu quero direção. É aqui que Deus começa a revelar o que precisa ser deixado, ajustado ou realinhado. Daniel é um exemplo poderoso. Em Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que ele decidiu no coração não se contaminar. Aquilo foi um jejum de consagração. Ele abriu mão do melhor banquete da Babilônia para manter fidelidade a Deus. O resultado? Deus lhe deu conhecimento, inteligência espiritual e entendimento em toda visão e sonhos. Consagração sempre gera clareza espiritual. Estudiosos explicam que, no contexto antigo, a comida representava aliança. Ao recusar o alimento do rei, Daniel estava dizendo que sua dependência não vinha do sistema, mas de Deus. Isso ensina algo muito atual. Há ambientes, conteúdos e hábitos que parecem normais, mas roubam sensibilidade espiritual. O jejum de consagração corta isso pela raiz. Tem gente pedindo resposta de Deus, mas não abre mão do que o afasta de Deus. Quer ouvir a voz do Espírito, mas não larga aquilo que grita mais alto dentro da mente. Quer direção, mas não aceita correção. Esse jejum dói porque ele confronta a zona de conforto espiritual. Jesus viveu isso. Antes de iniciar seu ministério público, ele foi levado ao deserto e jejuou. Em Mateus capítulo 4, vemos que o jejum antecede a autoridade. O diabo tenta negociar atalhos, fama e poder rápido. Jesus responde com palavra e permanece consagrado. Resultado? Ele sai do deserto no poder do Espírito. O padrão bíblico é claro: consagração vem antes da manifestação. Esse jejum também aparece na igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, enquanto a igreja jejuava e servia ao Senhor, o Espírito Santo falou. Direção nasceu no ambiente de consagração. Missões, chamados e envio surgiram ali. Isso mostra que jejum não é só para momentos de crise, mas para decisões espirituais sérias. Agora preste atenção nisso. Quando a pessoa entra nesse nível de jejum, Deus começa a mexer em prioridades. Coisas que antes pareciam urgentes perdem força. Coisas eternas ganham peso. Conversas mudam, desejos mudam. Até o tempo começa a ser organizado de outra forma.
E isso assusta quem quer Deus, mas não quer mudança. É por isso que muitos param no primeiro jejum. Porque no segundo, Deus começa a perguntar: isso aqui me glorifica? Esse caminho me honra? Essa escolha te aproxima ou te afasta? E quem não quer ouvir essas perguntas, evita o silêncio do jejum. O profeta Samuel ensina algo precioso em 1º livro de Samuel, capítulo 15, diz: obedecer é melhor do que sacrificar. O jejum de consagração não é teatro religioso, é obediência prática. Não adianta fechar a boca e manter o coração rebelde. Deus não se impressiona com abstinência sem submissão. E aqui eu preciso falar com clareza e amor. Consagração não é perder identidade, é encontrar propósito. Não é viver preso, é viver alinhado. Não é viver triste, é viver inteiro. O mundo vende a ideia de liberdade sem limites, mas a Bíblia mostra que a verdadeira liberdade nasce quando se vive dentro da vontade de Deus. Quando esse jejum é vivido corretamente, algo poderoso acontece. Deus começa a confiar segredos. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 15, que já não chama seus servos de servos, mas de amigos, porque lhes dá a conhecer o que ouviu do Pai. Amizade espiritual nasce na consagração. Agora perceba a progressão. Primeiro o coração é quebrado, depois a vida é alinhada. Só então a pessoa está pronta para o próximo nível, que não é mais sobre ela, mas sobre impacto espiritual. E é aqui que o jejum deixa de ser apenas pessoal e começa a tocar o mundo espiritual de forma mais profunda. Agora, o terceiro jejum, o jejum de guerra espiritual e resistência. Depois do arrependimento que limpa o coração e da consagração que alinha a vida, Deus conduz alguns a um nível mais profundo e mais sensível, o jejum que confronta batalhas invisíveis. Esse jejum não é buscado por curiosidade espiritual. Ele nasce quando o Espírito de Deus revela que há lutas que não se vencem apenas com palavras, mas com posicionamento espiritual firme, perseverante e cheio de autoridade. A Bíblia é clara ao afirmar que existem conflitos que não são apenas naturais. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ensina que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso muda completamente a forma de enxergar certas crises. Nem todo bloqueio é psicológico, nem toda resistência é emocional. Algumas são espirituais e exigem armas espirituais. Jesus deixou isso explícito quando os discípulos não conseguiram libertar um jovem oprimido. Em Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29, ele afirma que aquela espécie não sai senão por meio de oração e jejum. Isso revela algo profundo. Há níveis de resistência espiritual que só recuam quando a carne perde força e o espírito assume governo. Esse jejum não é sobre gritar mais alto, é sobre permanecer mais firme, não é sobre ritual, é sobre autoridade espiritual construída no secreto. Quem vive esse jejum não busca espetáculo, busca vitória. É por isso que ele é tão evitado, porque ele exige constância, vigilância e disciplina espiritual. No Antigo Testamento vemos isso com clareza na vida da rainha Ester. Quando uma sentença de destruição espiritual foi liberada contra o povo, Ester convoca um jejum coletivo. Em livro de Ester, capítulo 4, o povo jejua, ora e se posiciona. O resultado é uma virada histórica. O decreto não apenas cai, mas se volta contra o inimigo. Isso nos ensina que o jejum de guerra não muda só circunstâncias, ele muda decretos. Estudiosos da história bíblica explicam que jejum coletivo, no contexto hebraico, era sinal de emergência espiritual. Não era rotina, era alerta máximo, era o reconhecimento de que só Deus poderia intervir. E quando o povo se alinhava, Deus respondia. Agora preste atenção. Esse jejum não é para quem vive espiritualmente desorganizado. Ele exige base. Quem pula os 2 primeiros jejuns e tenta entrar direto nesse nível, se frustra, se cansa e desiste. Porque autoridade espiritual
não nasce do nada. Ela é construída na obediência diária. Daniel nos mostra isso de forma impressionante. Em Daniel capítulo 10, ele entra em um período prolongado de jejum. O texto revela que houve resistência espiritual durante dias. A resposta foi liberada desde o primeiro dia, mas houve batalha no mundo invisível. Isso prova algo muito sério. Silêncio não é ausência de resposta. Às vezes é confronto espiritual. Esse jejum também expõe estratégias do inimigo. Pensamentos recorrentes de desistência, desânimo sem causa aparente, peso espiritual constante, ciclos repetidos de queda e opressão podem ser sinais de ataque espiritual persistente. E isso não se resolve apenas com aconselhamento humano. Se resolve com vida espiritual alinhada, oração e jejum. Jesus ensinou vigilância. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O jejum enfraquece a carne para que o espírito permaneça em alerta. É arma de resistência. Esse jejum não é para alimentar medo do diabo. Pelo contrário, ele revela que o inimigo tem limites. Ele só resiste onde encontra brechas. Onde há verdade, santidade e autoridade, ele recua. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7 afirma: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistência espiritual envolve postura contínua, não momentos isolados. Muitos querem vitória sem confronto, querem descanso sem guerra. Mas a Bíblia nunca prometeu ausência de batalha. Prometeu presença de Deus no meio dela. O jejum de guerra espiritual não faz da pessoa alguém soberbo, faz alguém consciente. Consciente de quem Deus é e de quem ela é em Deus. E quando esse jejum é vivido corretamente, algo poderoso acontece. Cadeias antigas começam a se romper. Ambientes espirituais mudam, atmosferas familiares são transformadas. O que parecia repetição de derrota começa a dar lugar a novos ciclos. Não por força humana, mas pela ação do Espírito de Deus. Se essa palavra está trazendo clareza espiritual, mantenha firme o posicionamento e escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Isso não é repetição vazia, é declaração de identidade espiritual. E por fim, o quarto jejum, o jejum de intimidade e presença manifesta de Deus. Chegamos ao nível mais profundo, mais raro e mais poderoso. Esse é o jejum que quase ninguém pratica, não porque seja impossível, mas porque ele não nasce da necessidade, nasce do amor. Não é jejum para pedir algo, não é jejum para vencer uma batalha, é jejum para estar com Deus. É aqui que muitos não chegam, porque esse jejum não oferece aplauso, não gera palco e não produz reconhecimento humano. Ele produz algo muito mais valioso: presença. A Bíblia mostra que Deus sempre se revelou de forma especial àqueles que o buscaram, não por interesse, mas por desejo sincero. Moisés é o maior exemplo disso. Em Êxodo capítulo 33, Moisés já falava com Deus, já via milagres, já conduzia o povo. Mesmo assim, ele pede algo maior: mostra-me a tua glória. Isso não é pedido de socorro, é fome de Deus. Esse jejum não começa com dor, começa com sede. A sede que Davi descreve em Salmos capítulo 42, quando diz que a alma suspira por Deus como a corça suspira pelas águas. Aqui o jejum deixa de ser uma ferramenta e se torna uma consequência natural. A pessoa jejua porque qualquer coisa que não seja Deus perde o sabor. Estudiosos explicam que, no contexto hebraico, presença de Deus não era conceito abstrato, era realidade perceptível. A glória de Deus era algo que transformava ambientes, mudava pessoas e marcava gerações. E essa manifestação nunca foi liberada em ambientes de superficialidade. Jesus viveu isso. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e jejuar.
Em Evangelho de Lucas, capítulo 5, o texto diz que ele se afastava para estar a sós com Deus. Mesmo sendo o Filho, ele priorizava comunhão. Isso nos ensina algo profundo. Quem vive ocupado demais para buscar a presença de Deus já perdeu algo essencial. Esse jejum não é longo por regra, ele é profundo por entrega. Ele não exige anúncio, ele exige silêncio. Ele não pede esforço humano, pede rendição. É quando a pessoa diz: Senhor, eu não quero só respostas, eu quero tua voz. Não quero só milagres, eu quero teu coração. E é aqui que a presença de Deus começa a se manifestar de forma transformadora. Não necessariamente com emoções intensas, mas com mudança interior. O pecado perde força, o medo perde espaço, a ansiedade se aquieta, a mente se organiza, a vontade de agradar a Deus se torna natural. O profeta Elias viveu isso. Em 1º livro dos Reis, capítulo 19, depois de um período de jejum e caminhada, Elias encontra Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz suave. Isso revela que intimidade não nasce no barulho, nasce na quietude. Quem não aprende a silenciar a alma, não discerne a voz de Deus. Esse é o jejum que muda a forma de viver a fé. A pessoa não vive mais correndo atrás de campanhas. Ela se torna alguém sensível ao Espírito. Não vive mais dependente de emoções externas. Vive firmada em convicção. Não busca mais Deus apenas quando precisa. Busca porque ama. E aqui está a maior revelação de todas, aquela que eu prometi no início. Deus não se entrega a quem apenas o usa. Deus se revela a quem o deseja. Esse é o segredo que poucos entendem. Por isso poucos chegam até aqui. Quando a presença de Deus se manifesta, tudo muda ao redor. Não porque a pessoa se torna especial, mas porque Deus passa a ocupar o centro. Famílias são tocadas. Decisões são tomadas com sabedoria. Caminhos se abrem sem esforço humano. A fé deixa de ser sobrevivência e se torna relacionamento. Esse jejum também desperta temor santo, não medo, mas reverência. A pessoa passa a odiar o pecado não por obrigação, mas porque não quer entristecer o Espírito de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui, santidade deixa de ser peso e se torna prazer. Agora eu falo diretamente ao coração. Esse nível não é para quem quer apenas uma bênção, é para quem quer uma vida com Deus. Não é para quem quer resolver um problema, é para quem quer viver um propósito eterno. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Na tela final, você vai ver 2 vídeos que aprofundam esse tema e revelam outros mistérios da história bíblica que se conectam diretamente com tudo o que foi liberado aqui. Assista, porque a jornada não termina neste vídeo. Se hoje você sente que precisa entregar sua vida a Jesus, faça isso agora mesmo. Abra seu coração, confesse Jesus como Salvador e Senhor. Procure uma igreja perto da sua casa, congregue, caminhe com irmãos na fé. A vida com Deus não é caminhada solitária, é corpo, é comunhão, é crescimento. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. Que sua vida seja marcada não apenas por jejuns, mas por presença, intimidade e obediência. Em nome de Jesus. Amém.